Olá, pessoas bonitas! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, mas é fato que tudo poderia estar ainda melhor, né? Se nós não tivéssemos tido ontem um festival de cenas absurdas neste país, onde, enfim, algumas criaturas com um discurso pavoroso estavam defendendo o golpe de Estado, AI-5 e toda uma série de excrescências que no Estado democrático de direito são absolutamente impronunciáveis. Então, a dica do dia hoje é esse livro aqui. Olha só. Constituição e Construção da Cidadania. É um livro que traz vários artigos de gente muito bacana, gente da PUC, etc. E ele é organizado pelo Luiz Alexandre Cruz e Paulo José Freire Teotônio. Vou colocar aqui, ó, para que vocês vejam bem direitinho. É um livro muito bom, muito proveitoso. Fica a dica, tá? Para todo mundo. E eu sou a professora Mariana Tavares de Mello e falo mesmo as verdades. Então, para você que está aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Por gentileza, se inscreva no meu canal, me dê um like, ative o sininho, porque aqui a gente fala as verdades, aqui a gente não trabalha com fake news, nem com nenhuma forma de tentativas de garroteamento da democracia e do direito. Rudolf von Ehring, na sua obra clássica, A Luta pelo Direito, ele disse: a vida do direito é a luta dos povos, a luta das nações, a luta de coletividades inteiras. A partir do momento em que o direito abre mão da luta, ele deixa de existir, ele deixa de ter realmente um sentido, um significado. Então, para que isso não aconteça, vamos sempre lutar pelo direito, pela democracia, pelo que é justo, lúcido e coerente. Não só no sentido inteligente da palavra, mas no sentido da boa-fé também, ok? Bom, pessoal, então falando, né, de questões que versam, né, sobre boa-fé, má-fé, nós temos hoje na nossa aula de Direito do Consumidor um assunto bastante palpitante, eu diria, que é justamente o conjunto de práticas abusivas que você, consumidor, consumidora, né, de boa fé, pode acabar sendo vítima. Quem nunca? Então vamos lá. Como é que eu posso definir num conceito práticas abusivas? Então anotem aí. É um conjunto de práticas maliciosas que são colocadas para tolher a sua autonomia da vontade, para ludibriar a sua percepção e, evidentemente, estabelecer uma série de abusividades, uma série de injustiças dentro da prestação de um serviço ou do fornecimento de um produto. Então, é aquela velha história, né? Nós não somos obrigados, não somos mesmo. Se nós possuímos, e sim possuímos, um ordenamento jurídico que versa sobre a sua, a minha, a nossa hipossuficiência, isso tem que ser considerado dentro de um aspecto máximo. Eu, assim, estudo várias teorias do direito, eu admiro juristas que são da teoria crítica, mas eu não sou, assim, totalmente da teoria crítica. Eu diria que nesse sentido, e neste momento do Brasil, eu sou mais positivista do que propriamente da teoria crítica, porque quando a gente vive num estado onde as tentativas de golpe são reiteradas e a gente precisa fazer valer a nossa Constituição, a gente precisa fazer valer realmente o direito dentro dos seus aspectos mais vitais, mais fundamentais, a gente tem que se apegar à legislação de maneira muito sólida, porque ela acaba sendo, sim, o nosso porto seguro para que a democracia não seja nunca mais amarrada, ceifada e roubada de nós. Muito bem, então falando das práticas abusivas que vocês vão encontrar
no Código de Defesa do Consumidor, a partir do artigo 39, vamos começar com uma primeira prática abusiva que eu acho que todo mundo já esteve aí nesse lugar comum, que é a chamada venda casada. Sim, a venda casada é uma situação que te impõe a levar um outro produto quando na verdade aquilo ali não é da sua escolha. Instituições financeiras, tipo bancos, tipo grandes empresas, elas têm esse costumezinho chato de ficarem empurrando vendas casadas para os cidadãos, e os cidadãos, mais uma vez, reféns, né, das circunstâncias, acabam cedendo. Não porque sejam masoquistas, não acredito que seja nada disso, mas porque você precisa. E uma vez que você precisa, você realmente está numa situação de desvantagem estrutural. E essa desvantagem estrutural acaba remetendo, digamos assim, o negócio jurídico a certos pontos de muita abusividade. Então, vamos imaginar que uma determinada pessoa precisou fazer um financiamento num banco. E aí essa pessoa também foi obrigada a fazer um contrato de seguro. Olha só, para quê? Me diga você. Se você já está no financiamento, se você já está pagando juros que muitas vezes são extorsivos, são exorbitantes, por que fazer também um contrato de seguro? Vocês estão me entendendo? Então, isso é uma venda casada, porque é uma ação impositiva acerca de uma coisa que você não está tendo escolha naquele momento e você vai ter que engolir, né? Como dizia o treinador da seleção das antigas, Zagallo, né? Vai ter que me engolir. Então, a venda casada é mais ou menos isso. Então, o que resta para o cidadão? Bom, depois você pode, claro, tentar apelar para uma revisão contratual e é lógico que o direito é seu, mas é muito desleal essa situação, porque entre o que eu quero e entre o que eu considero justo, né, e entre tudo isso e um não, né, um sim ou um não, tá ali uma assinatura no contrato que vai me impor uma série de cláusulas abusivas e eu acabo assinando porque eu preciso. Então, a venda casada se dá muito nesse sentido da imposição de um determinado produto ou de um determinado serviço juntamente com outro, quando aquilo ali não é da sua plena escolha. Segundo ponto, bastante importante, fora a venda casada. Nós temos também aqui a questão da recusa do fornecimento de bens ou de serviços. Então, a professora Mariana está dizendo que não é possível uma empresa se recusar a atender uma pessoa. Veja, é possível sim que uma empresa se recuse a atender uma determinada pessoa. Se essa pessoa é uma pessoa de péssimos hábitos no sentido do adimplemento dos pagamentos, é um mau pagador por excelência. Se por acaso a pessoa já aprontou escândalos e vexames e situações assim realmente constrangedoras dentro daquela empresa, né? Ninguém tem o direito de sair com um comportamento de barraqueiro, barraqueira, né, para os lugares, achando que isso deve ser tolerado. Isso não deve ser tolerado de maneira alguma. Então, se uma pessoa aprontou uma cena deplorável em alguma empresa, a empresa tem o direito, sim, de não mais recebê-la. Num determinado local que tem vários restaurantes, eu não vou dizer nem a cidade, nem o lugar, mas enfim, tinha um senhor que ele tinha o hábito de ir nos restaurantes e ele ficava lá se embriagando e ele ficava ofendendo daqui a pouco as outras pessoas que estavam no restaurante, fazendo sua refeição, desfrutando de um momento agradável. Então, vários restaurantes daquela localidade simplesmente proibiram a entrada desse determinado senhor nos restaurantes, uma vez que ele era um cliente que espantava os outros. Então, é possível uma empresa fazer isso? É possível, mas é preciso que haja um motivo realmente concreto que dê vazão a uma coisa dessas. O que uma empresa não pode é simplesmente dizer, não, eu não vou atender você porque eu não quero. Como assim? Então, a gente tem que perceber que muitas vezes nessas recusas há uma forte dose de preconceito. Eu vou dizer, minha gente, preconceito em relação à cor da pele,
preconceito em relação à sua condição social, ou pelo menos a sua aparência de condição social, né? Que a gente vive num mundo de muitas aparências. Vou dizer um negócio que é engraçado. Até nisso é complicado. As pessoas gordinhas também, às vezes, sofrem a chamada gordofobia. Tem pessoas que discriminam pessoas porque são gordinhas. Olha que coisa mais absurda, né? E nós temos outra coisa muito séria. Eu estava conversando sobre isso com o meu amigo Agassiz de Almeida, e ele dizendo que fez uma pesquisa. Agassiz pesquisa sobre N coisas, sobre essa questão da discriminação e do preconceito, e que as pessoas feias sofrem muito preconceito. Vocês devem estar rindo aí do outro lado, né? Mas ele conseguiu provar nessa pesquisa dele, ele conseguiu coletar dados da ONU, inclusive, em que as pessoas feias sofrem demasiado preconceito. Olha só que absurdo, né? Então, assim, eu pelo menos posso dizer que já passei por situação dentro da qual eu saí de casa sem estar, né, montada, não é todo dia que a gente está na vibe Lady Gaga, e cheguei num determinado shopping daqui da minha cidade. Eu queria comprar uma calça jeans e em várias lojas eu fui ignorada. Olha, deixando de lado, pelo amor de Deus, o lance da prostituição, mas eu me senti muito assim, Julia Roberts, no filme Uma Linda Mulher. Vocês lembram daquela cena? Que ela chega bem mal vestida na Rodeo Drive, ela tenta comprar e ela é humilhada, ninguém quer saber dela. No dia seguinte ela volta toda linda e maravilhosa, e as vendedoras, né, caem aos pés dela, e aí ela olha para uma vendedora em particular, que foi bem grosseira, e diz: você ganha por comissão, né? Como você é burra. Então, eu me senti mais ou menos daquele jeito num determinado dia em que eu estive no shopping tentando comprar uma calça jeans e eu fui ignorada. Ai, nesse dia eu comprei, só para poder passar na frente da loja com as sacolas na mão, né? E olhar para a cara do vendedor e dizer: você perdeu. Pois é, então é essa coisa, né, de julgar os outros pela aparência, que é no mínimo um absurdo e que gera, assim, muitas discriminações, e isso é uma prática abusiva, porque ninguém pode simplesmente se recusar de vender, de fornecer, de atender, porque está pré-julgando uma pessoa baseado, sabe-se lá, em quais critérios, né? Outro ponto bastante importante, né, já falei da venda casada, da recusa do fornecimento de serviço e da venda de produtos. Outro ponto muito importante que a gente tem que falar aqui é que muitas vezes, quando uma pessoa tem uma dívida num banco, coisa e tal, e a pessoa vai lá através de um advogado, advogada, e negocia aquela dívida e busca então uma novação, né, ou seja, uma recolocação do pagamento de uma dívida antiga, mas em novos termos. Então, muitas vezes aquele banco coloca o cidadão, a cidadã, numa lista macabra, numa lista bizarra. E a partir daí, o que acontece é que aquela pessoa já não consegue mais obter um cheque especial que seja no banco. Isso também é recusa de serviços, também gera dano moral. Então, para as instituições financeiras que se sentem neste momento muito donas da verdade, tenham cuidado, né? Porque nada como um dia após o outro. E se hoje a gente não tem uma política financeira suficientemente forte para proteger o cidadão, isso não quer dizer que amanhã as coisas não possam mudar. Podem mudar sim, e eu acredito nessa mudança. Bom, então fora isso, gente, nós temos outro dado aqui, terceiro ponto, que é a entrega de produtos, de coisas, sem a solicitação prévia do consumidor. Isso é muito comum quando, mais uma vez, instituições financeiras ficam mandando para casa da gente, sem que a gente tenha pedido, cartões de crédito. Ora, meu Deus, se eu não solicitei, é porque eu não estou precisando. Se eu estiver precisando, eu sei ir atrás, eu sei buscar o que é do meu interesse. Então, se você recebe um cartão de crédito, se você recebe, sei lá, revistas na sua casa, aquilo ali, as revistas pelo menos, você pode entender como um brinde e que a editora não venha depois cobrar boleto, porque se você não solicitou, se você não pediu, você não tem que pagar por absolutamente nada. Imagine que foi uma cortesia. Agora, em relação ao cartão de crédito, há de se ter cuidado, porque se você recebe um cartão, mesmo sem sua solicitação, mas você vai lá, acha bacana, coisa e tal, e desbloqueia e começa a usar, então dá-se um entendimento tácito de que você concordou com aquilo. E aí se prepare, né, para a conta no final do mês, e vai ser realmente meio que difícil argumentar contra isso, uma vez que você desbloqueou e fez uso
desse instrumentozinho que é tão assim útil. O cartão de crédito é uma coisa boa, mas que pode se tornar uma coisa perigosa se a pessoa não for comedida, organizada com os seus gastos. Bom, minha gente, então qualquer entrega de produto sem solicitação é brinde, você não tem que pagar por isso. Outra coisa, quarto ponto aqui, não menos importante, quando nós temos uma situação de feitura de um trabalho sem a explicitação de um orçamento prévio. Sim, isso vale para qualquer coisa, sei lá, uma simples revisão no meu computador, que por sinal tá lento para danado, como uma revisão no meu carro. Eu tenho gatos em casa, né? Então vamos imaginar que eu resolva recobrir os meus sofás, né? Não agora, né? Eu já fiz isso, espero não ter que fazer tão cedo. E coisas do tipo, sei lá, um serviço de marcenaria, um reparo no meu ar-condicionado, qualquer coisa que vai remeter a um serviço que a princípio eu não sei exatamente enquanto vai ficar aquilo ali, então aquilo ali, obviamente, não pode ser feito sem a dação de um orçamento prévio. Mulheres bonitas do meu Brasil, vocês são todas lindas, deixa eu dizer um negócio, é muito comum, viu, esse tipo de prática, sabe onde? No salão de beleza. No salão de beleza, muitas vezes a gente chega lá, né, aí lá vai, né, a cabeleireira dizer que, porque seu cabelo tá ressecado, porque tem que tirar umas pontas, porque se der uma iluminação, umas luzes, coisa e tal. E aí daqui a pouco, numa tarde, a pessoa gasta R$1.000, olha que coisa louca, né? Então, é muito importante você, ao chegar no salão de beleza, você dizer exatamente o que você quer e você perguntar e exigir o valor de cada trabalho, de cada hidratação, de cada unha que você fez, de tudo, enfim. Porque o fornecimento de um orçamento prévio é coisa, assim, fundamental. Outra questão muito importante é que as empresas não podem, isso aqui já vai ponto 5, não é isso? As empresas não podem ficar por aí passando informações depreciativas contra o consumidor. Sim, mesmo que um consumidor seja um mau pagador, mesmo que ele tenha se comportado mal perante aquela empresa, a empresa pode até se recusar de recebê-lo e de fazer novos negócios com ele. Mas a empresa não pode simplesmente sair estampando no outdoor, tipo assim, os caloteiros da cidade, né? E tome lá os nomes no outdoor. Eu sei que tem gente que realmente, assim, tem um caráter bastante questionável e eu entendo que da parte do comerciante, né, que, sei lá, que pinte uma certa vontade de fazer isso. Mas não pode, minha gente, não pode, porque isso gera dano moral e, evidentemente, é uma coisa que tem que ser evitada em número, gênero e grau. Outra coisa muito importante aqui no nosso ponto 6 é que não pode haver da parte do fabricante e nem tampouco da parte do vendedor nenhuma omissão de informações para você, consumidor ou consumidora. Então, quer seja no rótulo do produto, quer seja na condição de compra, de pagamento e lá vai, tudo tem que estar muito explicitado. Então, dia desse tive que ir no mercado fazer feira, né? Fazer o quê? Dona de casa. E quando eu já estava indo pro caixa, olha só, as coisas assim, divinas. Vinha chegando um carregamento de álcool em gel lá no supermercado, num preço decente. Não estava num preço exorbitante, não. Estava num preço normal. E aí, estavam colocando lá, juntamente com o estoque do álcool em gel, que eu acho que acabou em 5 minutos, uma placa. Uma garrafa de álcool em gel por feira. Ou seja, para cada feira, somente uma garrafinha. Bom, eu não preciso mais do que uma garrafa, né? Peguei minha garrafa e fui embora me dando por satisfeita. Então, por que é que essas explicitações precisam ser colocadas? Porque senão, alguma pessoa que não tem consciência coletiva, né, e são muitas que não tem, iria chegar, pegar, lotar um carrinho com todo o estoque do álcool em gel e revender no outro ponto da cidade por um valor muito mais alto, né? Pia mesmo. Então, com isso, o supermercado
colocou, explicitou que somente uma garrafa de álcool em gel por feira. Acabou. E dessa mesma forma, tem que estar lá na composição do álcool em gel, quem é o fabricante, qual é o número que eu devo ligar, se alguma coisa der errado em relação ao produto, que a concentração é de 70% de álcool, que a gente sabe que é o que mata, né, as bactérias e nos protege do Covid-19. E por aí vai. Mas isso não é só em relação a um álcool em gel, isso é em relação, sei lá, a um simples docinho que diz que é diet. E na verdade não é, leva açúcar. Olha só, para um diabético, eu que tinha uma avó diabética, que Deus a tenha, comer açúcar é mesmo que comer veneno. Então como é que pode um produto que é elaborado para diabéticos dizer que não tem açúcar e tem açúcar? Gente, isso é um crime. Isso é uma coisa que versa sobre a tutela penal do direito do consumidor, porque de repente consumidores estão tendo a sua saúde, a sua vida colocada em risco. Então, é preciso que toda uma clareza informativa acerca do produto, acerca do fabricante, da data, da validade e das condições de venda e de pagamento estejam ali de maneira muito explícita. Hoje em dia, nas capitais do Brasil, eu imagino que praticamente ninguém esteja trabalhando com cheque. Eu acho que raras são as pessoas que ainda trabalham com cheque. No interior, você encontra, assim, mais dessa relação de confiança, que a gente já não vê mais tanto nas cidades que são capitais. Mas tem muitas lojinhas tal, no interior que colocam aquela plaquinha. Aqui trabalhamos com dinheiro ou cartão de crédito. Aí colocam lá as bandeiras dos cartões. Nós não aceitamos cheques. É possível fazer isso? É possível sim, desde que o consumidor esteja muito bem advertido, muito bem avisado daquela situação. Outra coisa, ponto 7, né? É inadmissível o aumento, o inflacionamento arbitrário dos preços sem nenhum motivo que justifique. Então, para que coisas tenham o seu preço elevado, o seu preço inflacionado, é necessário que haja uma justificativa. Sei lá, está faltando matéria-prima no mercado, determinado fabricante está passando por uma crise, não está podendo suprir o mercado, então são poucas unidades. Lá vai, né? A tributação ficou mais cara, então houve um repasse para o consumidor, o destinatário final, infelizmente, etc. Então, o que eu estou falando aqui são elementos que podem em algum momento justificar o aumento do preço, mas o aumento do preço não pode ser uma coisa assim arbitrária, não pode ser uma coisa desmedida e sem justificativa. Outro detalhe, ponto 7.8, a gente tem que observar também os produtos que têm sido colocados no mercado, se eles foram suficientemente testados e se eles, portanto, são seguros para você, consumidor, consumidora. Eu tenho uma implicância, assim, isso é uma coisa minha, tá? Mas entendam o meu receio. Eu tenho uma implicância em comprar produtos falsificados. Por exemplo, eu prefiro comprar uma marca de maquiagem nacional que tem um preço justo do que comprar uma falsificação de uma marca internacional que é muito cara, mas eu tô comprando ali um fake. Sabe por quê? Porque a marca nacional, ela é uma indústria, então ela vai me dar respostas caso algum produto me cause uma alergia, por exemplo. Mas se for de uma marca falsificada, eu não vou ter de quem reclamar. Ô, que gatinha chata. Flávio, dá um jeito em Dindim, por favor. Flávio é meu marido, minha gente. Beijo, amor, te amo. Responde. Beijo. Então, se eu tô consumindo um produto falsificado,
e aquilo ali me der uma alergia, alguma coisa assim, eu não tenho a quem reclamar. A situação é essa. E se eu estou usando um produto que é mais barato, porque é de uma indústria nacional, uma indústria mais simples, eu tenho a quem reclamar. Então, é uma questão de proteção minha enquanto consumidora. Então, diante disso, já tivemos muitos problemas, assim, por exemplo, com brinquedos que chegaram aqui sem uma inspeção realmente mais cautelosa, e eram brinquedos que eram inseguros, e criança tem mania, numa certa fase, de colocar brinquedo na boca, então vai que uma peça se solta e uma criança engole e termina indo parar num hospital com uma situação de engasgo, enfim, de risco de vida, por conta de um brinquedo inseguro, um brinquedo que você comprou numa, sei lá, loja que não dá essas garantias todas, né? Então, são questões realmente que precisam ser muito bem observadas dentro desse conjunto de práticas abusivas que não podem ser toleradas no nosso universo de um modo geral. Bom, pessoal, então temos outro ponto aqui, né, que eu tô aqui acompanhando tudinho de acordo com a legislação, né? Temos outro ponto aqui que é bastante delicado, que é justamente exigir vantagem demasiada do consumidor. Olha, mais uma vez, né? A professora está de implicância. Estou, mas é uma implicância justificada. Exigir vantagem demasiada do consumidor nas relações contratuais, ou seja, você fingir que fez um serviço e não fez, mas aí você cobra por esse serviço. É você tirar um empréstimo numa rede bancária X e de repente está encarando uma colocação de juros num nível estratosférico sem a menor justificativa, o que burla totalmente a função social do contrato, né, o que demonstra uma ausência absoluta de boa fé, né, é uma má fé explícita, e daí em diante. Então, com tudo isso, gente, deixar de observar esses elementos que estão aqui de maneira tão clara no Código de Defesa do Consumidor é, sem sombra de dúvida, uma forma de exercer uma, duas ou até mais práticas abusivas, e nenhum consumidor é obrigado a se sujeitar a esse tipo de agressão. Agressão aos seus direitos, agressão à sua inteligência, agressão à sua idoneidade e agressão à sua condição, enfim, né, de sujeito de direitos. Nada que venha a reduzir a sua posição de sujeito de direitos no Estado democrático de direito pode ser aceito. Nada disso pode ser recebido como tá ok, deixa passar nada. Porque se a gente vai deixando passar os absurdos, e neste atual momento eles são muitos, olha gente, eu já tô virada no giraia. Neste atual momento eles são muitos. O que vai acontecer é que num dado momento da história, lá para frente, né, numa situação histórica de retrospectiva, nós, coniventes com os absurdos, seremos comparados, viu, aos alemães, que eram coniventes com o nazismo. E não tem álcool em gel que consiga limpar essa mancha de sangue do passado da Alemanha, por mais que a Alemanha hoje seja uma nação corretíssima, que de várias maneiras tenta se desculpar com o mundo, traz um exemplo incrível do que é a justiça social, o Estado democrático de direito. É um país que tem normas ambientalistas assim que são paradigmas para o mundo. A cidadania lá é realmente contemplada na sua plenitude, mas isso é hoje. No passado não era assim. Então, para que a gente possa ter orgulho da nossa história ao longo de toda a trajetória, para que a gente não deixe que certas manchas maculem, né, o nosso papel nesse mundo, nessa vida e dentro do direito,
Eu digo que os juristas, pela democracia, a OAB, tem um papel fundamental na história. E vocês, alunos, que logo mais vão estar fazendo um juramento perante a lei maior, a Constituição Federal, vocês têm o dever veemente de defendê-la em toda e qualquer circunstância. Que isso fique bem claro, que isso não se perca, que esse seja um ponto de orgulho para todos nós, tá bom? Então, quem quiser tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, já sabe, o meu Instagram é @marianatmelo. E, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo grande.